O ministro Alexandre de Moraes vai enviar na semana que vem à Procuradoria-Geral da República o inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe. Depois de receber o processo, o procurador-geral Paulo Gonet terá 15 dias para decidir se denuncia os indiciados ao STF, se pede mais informações ou se arquiva o caso. Se a denúncia for feita e o STF acolher, os investigados viram réus e passam por julgamento penal. Só então poderão ser eventualmente condenados e presos. O inquérito entregue ao Supremo Tribunal Federal identifica uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de manter Bolsonaro no poder em 2022, após ele ter perdido a eleição para Lula. O relatório final, com 884 páginas, foi entregue ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes depois de quase 2 anos de investigação. A Polícia Federal afirmou que os 37 cometeram tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, com penas que podem chegar a 28 anos de prisão. Em uma rede social, Bolsonaro reproduziu trechos de uma entrevista ao site Metrópolis, em que ataca o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o presidente, o ministro conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncias, faz pesca probatória, tem uma assessoria bastante criativa e faz tudo o que não diz a lei. Para a relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora maranhense Elisiane Gama, o indiciamento corrobora as conclusões da comissão. Eu diria emblemático em todo esse processo é o nome do ex-presidente Bolsonaro. E no nosso relatório nós deixamos claro o papel central dele, a influência que ele tinha e o nível de participação que ele teve em todo esse processo de tentativa de golpe que ocorreu claramente em vários atos durante o ano de 2022 e mais precisamente durante o 8 de janeiro. Dos 37 nomes citados no relatório da Polícia Federal, 25 são integrantes das Forças Armadas. O Exército lidera em número de indiciados, seguidos pela Marinha. A Força Aérea Brasileira é a única que não teve nomes mencionados no documento. O Exército conta com 7 generais na lista de indiciados, incluído Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na época, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, e Mário Fernandes, que tinha cargo especial no gabinete do ex-ministro da Saúde e agora deputado federal Eduardo Pazuello. Ele, o Mário Fernandes, foi preso esta semana. Também estão na lista o general da Ativa Nilton Diniz Rodrigues e o almirante da reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. A relação de indiciados também traz 3 assessores próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que fez acordo de delação premiada. Os políticos da lista são Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o deputado federal Alexandre Ramagem, do mesmo partido, que foi diretor-geral da ABIN. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, diz que o indiciamento de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto já era esperado e representa uma sequência ao processo de perseguição política. Já o ministro-chefe da da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, defendeu a punição dos indiciados. A gente encontra o próprio ex-presidente da República no topo da cadeia de comando da organização criminosa, generais, coronéis, servidores públicos que faziam parte do núcleo da campanha do governo Bolsonaro, sem qualquer tipo de limite, ao ponto de tramarem contra a própria vida do presidente Lula, do presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Nós devemos agora aguardar a manifestação do Ministério Público Federal, quais são as que devem ser denunciadas, e aí sim virarem réus, e no segundo momento, com certeza ainda no ano de 25, elas serão levadas a julgamento, que eles sejam condenados e que paguem pelos crimes contra a democracia, pelos crimes contra a Constituição e contra o povo brasileiro que eles cometeram.
Segundo a Polícia Federal, no dia 12 de novembro de 2022, militares discutiram o plano que previu o assassinato de autoridades, incluindo o presidente Lula. A reunião foi na residência do general Braga Neto, que atuou como ministro da Casa Civil e da Defesa de Jair Bolsonaro e foi candidato a vice na chapa dele, derrotada nas urnas. Em um vídeo divulgado uma semana depois, em uma rede social, Braga Neto saiu do Palácio do Alvorada depois de conversar com Bolsonaro e sugeriu a apoiadores que alguma coisa estava para acontecer. O presidente também está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Vocês não percam a fé. Não, lá na frente é só o que eu posso falar para vocês. Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. No final de 2022, antes de deixar o país, o então presidente Jair Bolsonaro admitiu em uma live que buscou alternativas para impedir a posse de Lula. Eu busquei, dentro das 4 linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, se a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa. Agora, muitas vezes, né, dentro até das 4 linhas, você tem que ter apoios. O Brasil não sucumbirá. Acredito em vocês. Como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativas. O Brasil não vai se acabar de abrir. Pode ter certeza disso. A investigação que resultou no terceiro indiciamento de Jair Bolsonaro teve como um dos principais eixos condutores os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Para a Polícia Federal, os depoimentos colocaram o Bolsonaro no centro da trama que planejava um golpe de Estado. Após a derrota para Lula, Bolsonaro convocou reuniões no Palácio da Alvorada com a presença dos comandantes das Forças Armadas e de Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa. Segundo o inquérito, então, o mandatário apresentou um documento que previa as hipóteses de instaurar estado de defesa ou de sítio, além de dar início a uma operação de garantia da lei e da ordem. O ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, disse em depoimento que se opôs aos planos golpistas de Bolsonaro. O militar relatou que foram apresentadas a ele 2 versões da minuta do golpe pelo próprio ex-presidente e pelo ministro da Defesa, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O comandante implicou diretamente o ex-presidente na tentativa de golpe. Em outra reunião no Palácio da Alvorada, em data que não se recordam, o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação da comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. Isso é o que diz o registro do depoimento do ex-comandante do Exército. É o tenente brigadeiro Batista Júnior, que ocupou o cargo de comandante da Aeronáutica, também viu as 2 versões da minuta do golpe e, conforme revelou no depoimento à Polícia Federal, o militar afirmou que, se não fosse a recusa do comandante do Exército, o golpe provavelmente teria ocorrido. Ainda de acordo com o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Bolsonaro teria sido alertado por ele que, se continuasse com a tentativa de golpe de Estado, teria de ser preso por ele. No dia 25 de fevereiro deste ano, durante uma manifestação na Avenida Paulista contra o Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou minimizar a minuta do golpe. Bolsonaro queria dar um golpe. Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham da santa paciência. Estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio.
Mesmo antes das eleições, Jair Bolsonaro e seus aliados já davam declarações consideradas golpistas. Em uma reunião ministerial de 5 de julho de 2022, encontrada no computador do tenente-coronel Mauro Cid, o general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, falava em virar a mesa para impedir a vitória de Lula. Se tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Então isso aí tem que ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. O ministro Alexandre de Moraes manteve a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro corria o risco de perder o benefício da colaboração depois que a Polícia Federal apontou omissões e contradições nos depoimentos dele. Mauro Cid teria confirmado que o general Braga Neto participou da reunião para tramar o golpe e o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Para a Polícia Federal, Bolsonaro sabia dos planos. Antes da lista de indiciados ser divulgada, o presidente Lula comentou o esquema. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha.